Fazendo análise vetorial, ou seja, usando a equação 3.11, tomando como sentidos positivos das distâncias para cima e para a direita do ponto B, que é o ponto analisado, valendo o mesmo para o sentido das forças, o vetor momento é igual ao produto vetorial entre o vetor posição R e o vetor força. O vetor posição é dado pela coordenada final menos a coordenada inicial. Como o ponto B é o analisado, a sua coordenada é a inicial. E o ponto em que a força atua é o ponto cuja coordenada é considerada final. Então, tem-se a coordenada do ponto A menos a coordenada do ponto B, que resulta em menos 0,2 metro no eixo X, porque o ponto A está à esquerda do ponto B e o sentido positivo é considerado para a direita, e mais 0,16 metro no eixo Y, porque o ponto A está acima do ponto B. O vetor F e suas componentes formam um triângulo retângulo, então é possível usar as relações trigonométricas para aplicar a decomposição vetorial. Lembrando que na componente em que o ângulo está colado, usa-se o cosseno. Logo, Fx é igual ao módulo da força, que corresponde à hipotenusa do triângulo retângulo, vezes o cosseno do ângulo θ, e que resulta em 400 newton. A componente Fy é oposta ao ângulo, portanto, com ela usa-se o seno de 60 graus, e que resulta em aproximadamente 692,82 newtons. Substituindo essas informações na equação do momento, lembrando que o sinal positivo ocorre no produto vetorial em I vetorial J, J vetorial K e K vetorial I, e que no produto vetorial das componentes do mesmo eixo, o resultado é zero, I com I, J com J e K com K, o vetor momento em relação ao ponto B é igual ao produto vetorial entre a componente x do vetor posição e a componente y da força F, mais o produto vetorial entre a componente y do vetor posição e a componente x da força F. Observe que o produto vetorial ocorre entre componentes perpendiculares. Então, usando valores, o resultado é de menos 202,56 newton vezes metro e o vetor unitário K. O sinal negativo indica que o sentido de rotação é horário. Lembre da expressão: relógios são negativos. A intensidade do momento também poderia ser calculada pelo produto entre o módulo do vetor posição R, o módulo da força F e o seno do ângulo, chamado de θ, entre as linhas de ação de RF, ou simplesmente o produto entre a força F e a distância d, que é perpendicular do ponto até a linha de ação da força, que é matematicamente descrita a seguir. Neste caso, o primeiro passo é descobrir o ângulo entre R e F a partir do triângulo retângulo formado, lembrando que R parte do ponto de referência e vai até a força. Neste caso, ele parte de B e vai até A. Então, calculando o ângulo β, lembrando que a sua tangente é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, tem-se que β é aproximadamente 51,34 graus. Então, observe que esse é o ângulo entre o sentido negativo do eixo y e o vetor r. Então, o ângulo
entre o vetor R e a força F, que forma um ângulo de 60 graus com a horizontal, no sentido anti-horário, é igual aos 90 graus do sentido negativo do eixo vertical até o sentido positivo do eixo horizontal, menos o ângulo beta, mais os 60 graus da força F, e que resulta em 98,66 graus. Então, substituindo na equação, tens que o módulo é aproximadamente 202,56 newton vezes metro.